Quais são os aspectos objetivos e os aspectos subjetivos na hora de você precificar uma obra de arte? Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Ensino pessoas a desenvolverem habilidades artísticas e transformá-las em fonte de renda. Se você gosta de conteúdos de arte, se inscreva aqui no meu canal. Como saber determinar o valor do seu trabalho? A gente tem que levar em consideração dois aspectos: os aspectos objetivos e os aspectos subjetivos. Eu não me esqueço da minha professora Doroteia Marra na faculdade, no primeiro ano. Ela falava assim: o artista que não souber fazer a gestão da sua carreira, ele vai ter muitos desafios. Não basta você só ter habilidade, você também precisa entender da gestão. E um artista iniciante, ele pode ter o valor do trabalho diferente de um artista que já está mais na estrada há mais tempo, devido à reputação desse artista, tudo que ele construiu até então. Mas como que se cobra? É por metro quadrado, é por tempo de trabalho, é pelos materiais empregados naquele trabalho, é por tamanho, é pela assinatura? Como que é a norma que eu faço essa precificação? Você desenvolvendo essa habilidade para você precificar os seus trabalhos, você pode ser um visionário e transformar a vida das pessoas. Você vai transformar aquele seu sonho de infância, né? Poder deixar o emprego que só paga as contas para você se dedicar à sua carreira artística, ser independente mesmo financeiramente, né? Trabalhar em casa e ver seus filhos crescerem, né? Ser remunerado, imagina só, pelas suas ideias, por suas criações inovadoras, não é demais? Pela sua forma de ver o mundo. E esses dois aspectos são os aspectos objetivos e os subjetivos. Quando a gente fala em aspecto mais objetivo, seria o que dá para você mensurar. Por exemplo, quanto ficou todo o material para desenvolver aquela obra, quanto custou o meu painel, né, meu suporte de expressão, quanto foi as tintas, a moldura. Também envolve a estrutura física do lugar que você trabalha, tipo aluguel, água, luz, telefone, tudo que você consegue mensurar. Este seria o seu custo fixo, que a gente chama mais de objetivo. E o subjetivo, né? O subjetivo é a parte mais emocional, sentimental, gera geralmente muito valor, algo também que envolva todo o ciclo completo da obra, né? Toda a parte de conceito, criação, produção, exposição, circulação dessa obra, a parte de teste, negociação, a entrega, a instalação, principalmente se você for um artista que trabalha sem intermediários, que você já entrega o seu trabalho. Então, quanto que isso também custa, né? Isso está dentro do aspecto mais subjetivo. E um outro que eu acho fantástico, que é muito importante, que é a reputação do artista, a carreira do artista, a assinatura, a gente diz muito assinatura do artista, né? Quanto que custou toda a sua trajetória, com toda a sua experiência até agora. Isso é mais subjetivo. O meu propósito aqui, conversando com você a respeito dos aspectos para você precificar um trabalho, ele é bem mais amplo. Não faremos aqui contas, sabe, de quanto custa tal coisa, não. A ideia é entender mais o conceito. A forma de você precificar não é só intuição e sorte, existe um método para você precificar um trabalho artístico. Apesar de ter esses fatores subjetivos, esses aspectos, existe sim um método e esse método, você entendendo ele, você vai ter autonomia, tá? E é como se você aprendesse a pescar mesmo. Eu mesma aplico esse método. Eu trabalho com arte há 38 anos e aí eu sei quanto custa meu dia, quanto custa minha hora, eu consigo avaliar o que é subjetivo, o que é objetivo,
Então eu me sinto muito mais segura na hora de precificar. E eu uso muito o critério do tempo, o tempo que eu levo para desenvolver cada trabalho. Norma, mas eu não sei calcular. Você vai me perguntar, Norma, eu não sei calcular, eu não sei se eu calculo então, se é por metro quadrado, se é pela minha assinatura, eu pinto há pouco tempo, e aí, como que faz, né? E tem que ver o que faz sentido para você, tá? Você tem que tomar cuidado, porque senão também você pode tomar prejuízo. Vale muito bom senso nesse momento. Depende muito do estágio que está a sua carreira, certo? Por exemplo, eu analiso meu custo fixo, custo variável, quanto que é meu tempo salário, né? E a minha reputação, a minha marca, a minha assinatura. Esses são os elementos que eu utilizo na hora de precificar. Um jeito que eu considero errado é por achismo, né? Você simplesmente acha que vale aquilo, que você merece aquilo e vai lá e coloca um preço, né? Tem que repensar a respeito disso. Você tem que sempre se perguntar se aquele trabalho que você desenvolveu, um trabalho original, foi uma criação mesmo de fato. Porque se você fez uma cópia, não tem tanto valor. A cópia ela serve como um estudo, né? Se você fez uma releitura, lembre sempre de colocar algo seu, né? Traga para o seu estilo, para o seu universo, o que converse com você. E quando é criação, né? Quando você desenvolve trabalhos autorais, esse sim tem um valor agregado. É lógico que também o tamanho vai interferir? Sim, né? Se você comprar um painel no tamanho 1,40 por 2, vai ser diferente de um painel 30 por 30, né? E o tempo, às vezes, de executar aquele trabalho maior pode ser diferente, mas não é só isso que conta, tá? Então, o custo fixo conta também, não é o principal, mas você tem que levar em consideração. Agora, o custo subjetivo, né, o aspecto subjetivo, ele é muito mais precioso. Quando a gente pensa em obra de arte, ela tem um valor flutuante. Quanto mais conhecido o artista, mais valor agregado. Tem um aspecto que é um aspecto que ele está dentro do subjetivo, mas às vezes também é objetivo. E é o tempo salário. E não fica só no momento que eu defini assim, vou desenvolver esse quadro desta série. É o tempo, eu demorei um dia para desenvolver esse trabalho, então o meu dia custa, por exemplo, um exemplo, tá? R$1.000, então se eu demorei um dia, então meu tempo salário é esse. Mas também tem todo um fator subjetivo que envolveu para você desenvolver aquele tema, aquela ideia, aquela mensagem, aquela criação. Então, tudo começa, por exemplo, pelo briefing, né, que foi aquele primeiro contato com aquela ideia inicial, sabe? Quando aquilo se formou na sua cabeça, né, aquela reunião com aquele cliente que foi o ponto de partida, então o desafio. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a parte de criação mesmo, né? Quando você vai criar o trabalho, né? Esse processo criativo, aqueles elementos que envolve, que resumidamente o processo de criação tem a parte de primeiro, né, a pesquisa, a seleção, incubação, distanciamento, aí vem a grande ideia, para depois você executar. Então, esse processo criativo também envolve muito tempo. Então, aquele trabalho que você falou assim, eu levei um dia para fazer, mas não é bem um dia, né? E tudo que você leu, pesquisou, você pensou, você sentiu para desenvolver aquele trabalho. Aí tem o tempo mesmo, que é o tempo da produção, que você usa para produzir o trabalho. A parte de divulgação é outro elemento importante, né? Que eu digo que é o quarto ponto, que é a parte que você
Pode ter um galerista te representando, ou você fez uma exposição para levar e mostrar aquele trabalho, ou uma feira, ou então foi uma catalogação para fazer uma exposição virtual. Isso também envolve tempo, né? É subjetivo também, né? Assim, a parte de circulação de testes, se você vende diretamente o seu trabalho, né? Então você às vezes vai levar esse trabalho para testar na casa do cliente, ou então vai levar numa loja para deixar lá em exposição, você vai negociar sobre aquele trabalho, né? Isso tudo envolve um tempo. A parte de negociação mesmo, se você faz uma venda direta, ou então vai ter um curador para te representar, ou então você tem parceiros como arquitetos, lojistas, isso tudo envolve tempo, né? Um que dá para mensurar também, mas também às vezes não dá, é a parte de entrega, né? Quanto que você vai demorar para fazer a embalagem daquele trabalho, né? Para você, se vai por SEDEX, se vai por uma transportadora, toda a parte de logística de entrega, a instalação do trabalho, se você vendeu diretamente também, você vai ter que contratar alguém, né? Uma mão de obra mais especializada para instalar, para colocar no nível de apreciação, para ficar essa obra num lugar apropriado, com a iluminação certinha. Então, todo esse ciclo de venda da obra de arte, ele está dentro do subjetivo e também do objetivo, às vezes. Então, analise o ciclo de venda da obra. Invista em formação, em cursos, para você agregar valor para os seus trabalhos, porque eu vou te falar agora um aspecto subjetivo que mais agrega valor em uma obra de arte, que é a marca, a assinatura, a reputação do artista. Este fator, ele é o principal, ele que traz credibilidade, que traz autoridade. Então, o artista que participa de projetos com trabalhos autorais, inéditos, ele traz mais visibilidade para o artista, aumenta o valor, né, no mercado de arte. O currículo, não é que um artista sem faculdade, ele não pode atuar. Não, pode atuar como artista plástico, mas se ele tem uma formação, ele vai provavelmente defender o trabalho dele com muito mais segurança, e isso pode agregar também no valor dos trabalhos dele. Então, qual é a formação, a especialização, se ele já fez cursos, né? Quais exposições ele já participou, de exposições nacionais, internacionais, tem trabalhos em instituições, em algum museu importante, né? Em galerias importantes. Isso tudo vai agregar valor, né? Um aspecto subjetivo que agrega mais valor na obra, e ele já passou provavelmente por alguns críticos de arte, que passou por algum tipo de curadoria, e isso traz um atestado de integridade mesmo para a obra. Ele já passou por um filtro, e isso também agrega valor para o seu trabalho artístico. Resumindo, os dois aspectos importantes que nós devemos avaliar para precificar uma obra de arte são os aspectos objetivos, que são os aspectos que você consegue mensurar. Um curso de gestão financeira no Sebrae, sem custo nenhum, vai te dar ferramentas para você entender o que é custo fixo, tá? Sem problemas, custo variável. No meu curso, por exemplo, de pinturas contemporâneas, eu ensino detalhadamente essa parte também. Aspecto subjetivo, que é algo que é mais complicado você mensurar, mas é possível também você pensar no seu tempo e salário, na sua assinatura, na sua reputação. Obrigada. Se você então curte assuntos de arte, se inscreva no canal, não se esqueça, né? Comece a me seguir e pergunte aí se você ficou com alguma dúvida a respeito dos aspectos para você precificar uma obra de arte.
Um beijo.